Olá, como vai? Meu nome é Hugo Fernandes e o tema da aula de hoje é redes de computadores. Então, nessa aula iremos falar um pouco sobre a introdução de redes de computadores e seu histórico, sua evolução, os elementos de redes e meio de transmissão, a internet e tipos de cabos. Não há como imaginar o nosso mundo sem a utilização de computadores, não é mesmo? Utilizamos computadores para trabalhar, na escola, em casa, para planejar viagens, para estudar. No contexto da nossa disciplina, iremos estudar redes de computadores e suas principais características. Mas afinal, o que é uma rede de computador? Redes de computadores são estruturas físicas e lógicas que comunicam computadores, transmitindo dados entre eles. Evolução dos computadores. Lembrando que na década de 50, computadores eram enormes e ocupavam o tamanho de uma sala. As execuções, os processos executados eram feitos um a um. Na década de 60, teve início os trabalhos, os primeiros terminais burros, digamos assim, Ou seja, não eram terminais apenas com teclado e monitor, O servidor ficava em um outro lugar e através do compartilhamento desses monitores, desses terminais, ocorria a utilização de diversos usuários de uma maneira simultânea, Na década de 70, surgiu os clusters ou os mainframes, que eram o que? Era uma cerca de computadores ligados entre si para aumentar sua capacidade de processamento. E na década de 80, começou a surgir o que chamamos hoje de redes locais, conectando computadores e outros dispositivos de redes. Elementos de redes e meio de transmissão. Elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre dispositivos de uma rede, e temos aqui 3 exemplos de elementos de rede. Temos placa de rede. O que é uma placa de rede? A placa de rede é o dispositivo que conecta o seu computador com a sua rede física, seja ela cabeada ou uma rede Wi-Fi sem fio. O switch. O switch é um equipamento de gerenciamento de rede. Através dele, a gente conecta cabos de rede, Ele serve para conectar uma série de redes. E diferente do hub, ele tem a capacidade de enviar dados somente de origem para o destino. Um roteador. O roteador, ele faz o mesmo papel do switch, contudo, ele tem a capacidade de escolher a melhor rota dos dados. Como um entregador dentro de uma cidade, ele escolhe a melhor rota, a rota mais curta e a mais rápida. Os tipos de rede. Temos 3 grandes tipos de redes: a rede LAN, a MAN e a WAN. A rede LAN é o termo que se refere a redes locais, restritas a um local. Então, redes na sua casa, uma rede no escritório, uma rede no hospital, essas são redes locais. Essas são chamadas de redes LAN. Também temos redes MAN, que são redes de de abrangência metropolitana, uma abrangência só daquela cidade. E temos a rede WAN. Redes WAN
elas conectam países e conectam continentes, ela tem uma abrangência mundial. E por falar em redes mundiais, temos nesse tópico a internet. O que é a internet? A internet nada mais é do que uma série de redes locais conectadas entre si, né? E só lembrando que a internet ela surgiu por meio de um projeto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, isso lá na época da Guerra Fria, né? E um dos requisitos dessa rede, desse projeto, era que esse departamento criasse uma rede de comunicações de dados que interligasse as principais bases militares dos Estados Unidos e que essa rede ela fosse capaz de manter ainda a comunicação mesmo depois de um ataque nuclear, por exemplo. A partir desses requisitos, foi criado o projeto ARPANET, que no começo interligou 4 grandes universidades nos Estados Unidos e foi ali que foi criado também o protocolo TCP/IP, a partir desse projeto ARPANET. E agora vamos falar um pouco sobre os cabos de rede, os principais cabos de redes aí de uma rede física, né? Então temos aqui como exemplo o cabo coaxial. Esse é um cabo que já está em desuso, né? Esse cabo coaxial, para título de curiosidade, é o mesmo cabo coaxial das TVs a cabo, por exemplo. O cabo de rede de par trançado, que é o par mais utilizado aí em nossas redes locais. E a mérito de curiosidade, o conector, né, a finalização desse cabo é o RJ45. Ele trabalha aí com pares de fios trançados. E temos também o cabo de fibra ótica. Com isso encerro a aula de hoje. Até a próxima!